E nós estamos nos alimentando da palavra feita carne, dessa manifestação da Escritura para esse dia, de acordo com Romanos 8. A terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E esta palavra tornou-se carne nesse dia. E nós estamos olhando para esse que é o autor e consumador da nossa fé. Estamos nos alimentando do corpo, palavra do Filho do Homem. Nos alimentando do seio do grande El Shaddai. Quando esse grande e poderoso Deus apareceu a Abraão, a semente real, e ali estava o sinal, ali estava a confirmação do pacto que Deus tinha com aquela semente eleita ao Pai. Ele foi escolhido, tirado do meio da sua parentela. Deus disse a ele: sai dela. E ele apartou-se da Babilônia, de toda a confusão que havia em Gênesis 11, na Torre de Babel. Ele sai do meio da sua parentela, sai do meio da incredulidade, para poder caminhar com Deus. Anda comigo e ser perfeito. Ó Deus, queremos andar contigo, ó Pai. Andar, ó Deus, com esse Deus que se materializou, com essa palavra feita carne. Deus veio aqui falar conosco em voz humana. Deus veio aqui no corpo humano, no tempo do fim. O mesmo Deus que veio a Abraão tem vindo aqui no tempo do fim. Então nesta manhã, Senhor, sela a nossa alma com as verdades de Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Assentai-vos. Glória a Jesus Cristo. Muito obrigado. Graças ao nosso Deus. Gostaria que abrisse a Bíblia em São João 17 um pouquinho. Vamos ler de novo a mesma escritura que lemos na última reunião. Nós vamos lê-la mais uma vez, São João 17. A Bruna pregou uma mensagem intitulada Cristo é o mistério de Deus revelado. E nessa mensagem o Espírito de Deus abre um mistério grandioso do grande plano de Deus para a nossa redenção. A primeira parte desse plano foi Deus manifestado em Cristo. Tudo que Deus foi, seu caráter, seu poder, suas características, sua sabedoria, a essência, né? Por isso que lemos, Ele é a imagem do Deus invisível. Aquele Deus de Gênesis, Criador dos céus e da terra. Por isso João disse, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por isso o apóstolo São Paulo, depois de passar 3 anos e meio estudando a Bíblia, por causa daquela experiência que ele teve com o pilar de fogo, ele estudou e disse, olha, o Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo Testamento. E ele escreve, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você tem um culto que eu considero magnífico, que eu gostaria de ter estado presente, foi aquele culto que Jesus teve com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Aquelas 6 horas caminhando, mais ou menos do meio-dia até as 6 da tarde, onde Jesus tomou a Bíblia e ele foi mostrando de Gênesis, por todos os profetas, todos os salmos, todas as escrituras, mostrou para os 2 aonde ele estava em cada parte da Bíblia. Ele mostrou quem ele era em Naum, quem ele era em Sofonias, quem ele era em Abacuque, quem ele era em Amós, quem ele era nos Salmos, quem ele era em Cantares, quem ele era nos Juízes, quem ele era em cada parte da Bíblia. Porque lá diz assim, e começando por Moisés, e por todos os profetas, e por todas as escrituras, mostrou o que se falava dele. Ele estava trazendo eles a uma fé perfeita na palavra que estava manifestada na vida dele. Porque esse é o alimento espiritual em seu devido tempo. Então Jesus disse, quem não comer minha carne e beber meu sangue, não tem parte comigo. Evidentemente que não se trata do corpo físico, literal, sim, mas da palavra manifestada naquela vida. Por isso São João, lá em Apocalipse 10, disse que devemos tomar o livro e comê-lo. O livro é Ele mesmo, é Jesus Cristo, manifestado. Por isso que Ele desceu naquela nuvem, em São João, em Apocalipse 10, e aquele livro aberto, é apenas uma figura, uma metáfora, de que Ele mesmo estava agora sendo aberto, e Ele estava em carne humana, e que a igreja precisava se alimentar da palavra feita carne. Porque todos dizem, olha, eu estou com a palavra, porque eles têm a literatura na mão. Isso não significa nada. Me perdoe, mas não significa nada. Muita gente tem a Bíblia na mão e não significa nada. Porque de nada adianta ler a Bíblia ou a mensagem sem entendimento. Porque fala que há uma virgem prudente que tem azeite.
porque ela tem um entendimento claro da palavra. Ter o Espírito Santo significa ter luz, e ter luz significa ter um entendimento claro da palavra. Por isso que a Virgem Nécia tinha azeite, porque ela tinha luz da hora, luz do dia, ela tinha um entendimento claro da mensagem. Essa é a grande diferença dos que irão no rapto e dos que não irão. Por que é uma Virgem Nécia? Porque ela é ignorante, ela não sabe, ela não entende, ela é nécia, e ela é tarda de coração, ela vai crer quando já passou. A mesma igreja católica que matou Paulo, decepado num cepo, anos depois diz que Paulo era um apóstolo, já tinha passado, já era tarde demais. A mesma Roma que matou Jesus, depois diz que ele é Deus. O mesmo povo que hoje não consegue crer nessa mensagem, não consegue entender, agora sim, então creio que esse é o 7º selo, já passou, agora não precisa mais. Por isso é tardo de coração, é nécio. Então a verdadeira igreja, porque nós temos que cuidar muito, porque Jesus, Mombrana disse que haveria uma grande confusão no meio da mensagem. As pessoas sabem o que Deus fez no passado e o que vai fazer no futuro, mas não sabem o que Ele está fazendo no presente, e por isso não pode alimentar-se da fonte que lhe dá vida eterna. Por isso, quando Deus apareceu para Abraão, Ele disse: eu sou o grande El Shaddai. El Shaddai significa aquele que tem seios. Então Deus disse para Abraão: tira as tuas forças de mim. E disse o profeta: o que é esse seio hoje? Ele fala: esse seio é a manifestação da palavra para o dia. Nenhuma escritura pode ser interpretada a menos que se cumpra. E enquanto não se cumpriu, nenhum homem tem direito de interpretá-la. Nenhuma escritura é de particular interpretação. Ela só pode ser interpretada quando se cumpre. Enquanto não se cumpriu, não pode ser alimento. Ela só é alimento quando está cumprida. Por isso a palavra manifestada é o que nos interessa para esta hora. Cavar nesse poço, que é essa fonte, aonde nós estamos nos alimentando da água da vida. Estamos nos alimentando da árvore da vida, a palavra feita carne. Por isso que Deus não deixou Abel nem Caim ter acesso à árvore da vida. Eles adoraram, mas não puderam ter acesso, porque havia uma proteção ao redor da árvore para que não tomasse dela. Por quê? Ela ainda não era carne, ela só teria acesso quando tornar-se carne. Por isso a igreja hoje está se alimentando da árvore da vida, porque a palavra se fez carne. Então o grande mistério é esse: Deus em Cristo. Segunda parte, Cristo na igreja. Então o que é a igreja hoje? Ela é a árvore da vida, ela é a Senhora Jesus Cristo, ela é a outra metade do mistério da palavra manifestada. Uma parte é Jesus, a outra parte é a igreja, porque essa era o grande mistério na mente de Deus. E depois, por conseguinte, Cristo e a igreja, a cabeça, descendo, acoplando-se ao corpo, e agora trazendo a unidade de um Deus numa única igreja, marido e mulher voltando para casa. E para provar que ela já está casada, Deus criou de novo, como foi em Gênesis, trazendo os esquilos, a vida ao peixinho, mexendo com a natureza, para provar que ela já está casada. Isso tudo é uma indicação que nós já estamos indo para a eternidade. Isso não é uma coisa abrupta, isso é de fé em fé, de glória em glória. Assim como o dia vai entrando dentro da noite, paulatinamente, segundo após segundo, vai se tornando dia a dia, claro, até ser dia perfeito. Por isso nós já estamos nesse rumo à eternidade. Um povo que já saiu da Laodiceia, há um novo dia, indo para casa, uma ressurreição já começou, a cabeça já levantou. Nós precisamos tomar conhecimento pelo Espírito que há uma força sobre nós, e essa força que opera em nós é uma força invisível, e ela é uma força da ressurreição, aquela força que levantou a cabeça e o corpo automaticamente seguiu a cabeça. Nós estamos nesse processo. Isso é algo espiritual,
tem que ser captado por revelação, não é mais um esforço humano, mas é uma influência. Nós cantamos, há uma influência sobre mim. Que influência? Do poder da ressurreição. Isso tem que ser entendido. Veja, quando Jesus levantou-se da sepultura, o que provou que ele era o parente redentor, que ele era de fato nosso redentor, não foram as curas. Muito embora a cura é o penhor de nossa salvação. O Nicodemos ficou impressionado. Senhor, olha, com toda a nossa religiosidade, com toda a nossa santidade, meu pai é santo, meu avô é santo, meu bisavô era santo, nós andamos com essas roupas todas, nós procuramos viver uma vida pura, com tudo que nós temos, não conseguimos realizar os sinais que tu fazes. Tem que ser Deus, tem que ser Deus em carne humana, mas isso não provou que ele era o Redentor. Isso não provou que ele era o Redentor. Ele advertiu, ora, virá falsos profetas e farão tão grandes sinais e maravilhas que vão enganar, se possível, até mesmo os eleitos. O que provou que Jesus era o Redentor foi que, naquela manhã, no primeiro dia da semana, quando ele levantou da sepultura, todo o corpo dele, do Velho Testamento, saiu junto. Isso provou que ele era o Redentor. Por isso agora, nesse tempo do fim, o que provou que Jesus está ressuscitado é que o corpo dele, a noiva eleita, foi arrastada para fora do sistema religioso. Não há liderança humana, não há denominação que nos engane, porque a verdadeira igreja seguirá apenas a palavra. Agora, deixe-me dizer, a palavra não apenas no papel, porque o papel é um pedaço da verdade. E milhões no mundo carregam essa mensagem e não entendem ela. Até mesmo os filhos do profeta não sabem quem é o pai. Então não é carregar a literatura e nem sentar para ouvir somente a voz do profeta e achar que isso tudo está certo. Porque um pedaço é o papel, o outro pedaço foi onde a palavra se manifestou em carne humana. Onde estava o outro pedaço que se encaixou perfeitamente? Provando que Deus estava manifestado. Teria que haver na terra um ministério que chegasse a tal perfeição que se encaixasse perfeitamente no ministério de Jesus Cristo. Isso era algo que Deus devia para nós, era uma confirmação do seu pacto com a semente eleita. Que Deus nos ajude. Então veja, primeira parte, Deus em Cristo. Segunda parte, Cristo na igreja. Não deixe a sua mente causar um bloqueio psicológico. Primeira parte, tudo que Deus foi derramou em Cristo. Tudo bem, a gente aceita isso. Jesus era a imagem de Deus, curou os enfermos, expulsou os demônios e assim por diante. Mas a outra parte é tão verdade quanto a primeira. Que tudo que Deus foi, também derramou na igreja. Significa que a igreja chegaria a um nível tal de perfeição, que seria tão parecido com o verdadeiro, tão real, que as duas partes se encaixariam. Isso é tremendo, isso. Se haveria a manifestação completa da palavra em carne humana no tempo do fim, porque a profecia dizia, lá no pôr do sol haverá luz. E o que é luz? É a palavra feita carne. Disse Mombrana, a palavra no papel, ela não é luz. Ela pode ser discutida, pode ser questionada, pode ser, cada um tem uma visão, mas quando ela se faz carne, é que ela é luz. Por isso, nós dizemos, a mulher deu a luz. É quando aquela vida sai daquele mundo escuro e cheio de água, sim, e entra aquele processo todo, a criança entra no nascedouro, há uma dilatação, e no primeiro feixe de luz que entra para dentro daquele ventre, aquela criança nunca mais quer ficar lá dentro. Ela quer vir para fora. Amém? E ela deu a luz. Amém? É a mesmíssima coisa com a igreja. Quando Deus traz você para essa vida espiritual, no primeiro feixe de luz, você nunca mais quer voltar para trás, porque a luz penetrou. Amém? Porque veja, tudo isso é uma profecia. Toda aquela semente jaz no solo por 10, 15, 20 anos, às vezes 30 anos. Mas quando o primeiro feixe de luz bate nela, há uma lei ali dentro que traz a vida para fora. Amém? Essa semente estava em nossa alma, lá dentro, talvez 10, 15, 20 anos.
no primeiro feixe de luz que entra, aquela vida vem para fora. Oh Pai, porque o sol, sua virtude é trazer a vida botânica para fora. Passe debaixo de uma plantação de pinos, tudo é palha. Você pensa, não tem nada ali embaixo? Tem sim, está lá. O sol não pode penetrar, então a vida não pode vir para fora. Mas corta aquelas árvores. No primeiro feixe de luz que incide na semente, aquela plantinha começa a brotar e vem para fora. Isso é um grande mistério de nossas vidas. Nós estávamos, guarda isso, essa é a minha palavra, meu foco. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, dentro de uma sepultura denominacional. Porém éramos sementes. Mas aquele evangelho não tinha força para trazer para fora aquela semente. Aguardávamos que o primeiro feixe de luz brilhasse. Por isso, diz a Bíblia, haverá luz no entardecer. Para que a luz? Para trazer esses direitos que estavam na mente de Deus. Sim? Pode ler lá Malaquias capítulo 4. Nascerá o sol. Sim? Nascerá o sol. Para que ele tinha que nascer? Para trazer vida. Porque a semente já estava sobre a terra. Pode ler sua Bíblia. Diz o Mombrana que a primeira coisa que Deus fez em Gênesis foi separar a luz das trevas. Pode entender isso? Deus opera por princípios. A primeira coisa que Deus faz com a semente eleita para abençoá-la, a primeira é separá-la das trevas. Porque Deus não pode trabalhar com isso ao mesmo tempo. Ele entra e separa a luz das trevas. Por isso Deus disse para Abraão: não posso te abençoar, não posso aparecer para ti, não posso te transformar enquanto você não se separar dos seus pais. Deus está usando o princípio de Gênesis. Qual é o princípio de Gênesis? A luz separou as trevas. Foi verdade? O que é Gênesis 11? Babilônia. Babilônia, confusão. Deus tira Abraão da Babilônia. Deus tirou você da Babilônia. Deus tirou você de toda a confusão religiosa, chamando você para fora. Sai dela, povo meu. Amém. Essa incredulidade puxando para fora. Sai dela. Sim. Gênesis 12, sai do meio da tua parentela. Gênesis 13, Abraão entra há uma confusão com os pastores de Ló e pastores de Abraão, porque Deus tinha dito a ele: sai da tua parentela. Mas ele leva engarranchado o sobrinho que ele amava. Era o sobrinho que ele amava muito, de criação, e era o sobrinho do coração, e etc. Enquanto eles não se separaram, Deus não pôde abençoá-los. Aí Deus permite que haja uma confusão entre os pastores de Abraão e de Ló. A grama começou a ficar pouca, começou a faltar água e assim por diante. Sim? Foi verdade? Essa é a Bíblia. Ló não tinha nada, Ló não tinha promessa, ele só foi abençoado enquanto andou com Abraão. Depois que apartou de Abraão, só entrou em confusão. Foi verdade? Pode ler sua Bíblia. Irmão, o mundo só está do jeito que está porque nós estamos aqui. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós somos o orvalho que cai de manhã cedo, amém? Essa aqui é a verdade. Sim. Essa aqui é a verdade. Muitas pessoas só são abençoadas enquanto estão na igreja, porque são abençoadas por nossa causa. Vocês são a luz do mundo, o sal da terra, sim? Por quê? Porque somos semente real. A única semente que tem promessa é a semente de Abraão. Por isso que a semente de Abraão foi por todas as partes do mundo, abençoando o mundo. Hoje o mundo está quebrando financeiramente, porque os judeus estão voltando para a sua pátria e as nações estão sem promessas. Da mesma forma, a semente espiritual está abençoando o mundo. Quando ela for tirada, não haverá mais cura, não haverá mais lugar para as pessoas chorarem ou se arrependerem, porque foi tirado o altar de misericórdia. Oh, que Deus nos ajude. Então, uma vez entendendo isso, eu espero que até o final da reunião eu consiga transmitir um pensamento de que cada um de nós que crê nessa mensagem, que somos semente real de Abraão,
E temos que nos levantar com essa fé para orar como uma semente real, sabendo que possuímos as portas do inimigo, que todo lugar que a planta de nossos pés pisar é nosso, que nós temos comunhão com o possuidor dos céus e da terra. Tem que entender isso. Por isso ele falou, quando ela souber o que ela é. Tem que saber quem é, para poder orar corretamente, para poder tomar as ferramentas e operar, sim? Agora veja, vamos a João 17, verso 20. Então essa oração de São João 17, na minha forma de pensar, é uma oração profética. Jesus pedindo pela igreja do tempo do fim, porque Jesus disse que o único tempo, naquele dia vocês vão entender que eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vós. Esse dia foi quando Deus trouxe o sétimo anjo, o anjo de Apocalipse 10, quando Deus trouxe Elias à terra, foi que nós entendemos que Deus estava em Cristo e Cristo estava na igreja. Porque a gente tinha uma ideia muito vaga, durante esses 2000 anos, sobre essa presença de Deus, porque ele era apenas filho de Deus durante as 7 eras da igreja. Como filho de Deus havia limitações, porém ele disse, lá no tempo do fim, nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá o segredo de Deus. E ele tinha um segredo na parte de trás da sua mente. Por isso Paulo falou, grande é esse mistério, Cristo em vós. E Deus tinha prometido na Bíblia que um dia ele se faria carne no meio dos gentios e andaria no meio do povo gentil, de acordo com a profecia, e faria a mesma coisa que ele fez no passado, faria no tempo do fim. E Jesus orou desse jeito, Senhor, eu oro para que sejam um como nós somos um. Deus e Cristo era a mesma coisa. Deus morava, Deus estava encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Dessa forma, eu quero que onde eu esteja, eles estejam, onde eu esteja, vós estejais, né? Depois ele disse assim, vamos ler a Bíblia. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então nós chegamos aqui no século 21, porque o Evangelho veio vindo, né, de mensageiro em mensageiro, até chegar nas nossas vidas, sim? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Veja, São João 17, verso 21. Então veja, esse ser um não significa estar todos no mesmo lugar. Podemos ter uma multidão de pessoas juntas e não somos um. Para ser um, de acordo com a profecia, todos devemos ter o mesmo Espírito. Isso é importante. Pai, eu oro para que sejam um como nós somos um. Então, o Espírito de Deus, morando em cada um de nós, formará essa unidade da fé. Então, Paulo fala, né? Ele ora em Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura do varão perfeito. Então, veja, a igreja foi crescendo de fé em fé, de virtude em virtude, e cada era foi dando lugar a uma outra era com mais características, mais, como é que se diz, mais atributos, até chegar à última era, que é a era da pedra angular, chegou à estatura perfeita de Deus manifestada em carne humana. Aquela pedra lá foi a pedra que eles rejeitaram na construção, que Enoque não botou na pirâmide. Aquela pedra é Cristo. E aquela pedra estaria materializada na era da noiva, não na era pentecostal. Cantamos agora, né? A noiva vai passar outra vez. Essa era da noiva é aquele triângulozinho lá em cima, fora do Laodiceia. Aquele espaço lá significa que nunca Laodiceia vai alcançar essa revelação. Sim? E veja, essa é a profecia. Para que sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Então Deus morava em Cristo. Ele dizia, o Pai que mora em mim faz as obras. Sempre disse isso. Não sou eu, é Ele. Sim? Veja, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, agora capta isso. O mundo tem uma noção muito vaga e denominacional do que foi Jesus. É impossível, somente lendo a Bíblia e ouvindo a história, ter uma noção clara de quem foi Jesus. É uma expressão forte que eu estou dizendo agora.
lendo a Bíblia, crendo pela fé, é uma ideia vaga. Ele está dizendo que a única forma de entender corretamente quem foi Jesus, de saber que ele andou em carne humana, de que ele era Deus, seria que no tempo do fim, quando esse mesmo Jesus estivesse encarnado outra vez na sua igreja. Para que o mundo saiba que tu me enviaste, eu oro para que seja um como nós somos um. Então, quando ele desceu em carne humana, no tempo do fim, e fez as mesmas obras que ele fez, e trouxe um ministério que se encaixou perfeitamente, então entendemos o Jesus da Bíblia, porque foi o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus foi tão gracioso que veio aqui no tempo do fim e fez as mesmas obras que ele fez, realizou os mesmos milagres de Gênesis, o mesmo Deus que apareceu a Abraão, o mesmo Deus que veio a mãe de Sansão, o mesmo Deus de toda a Bíblia, veio aqui no tempo do fim e fez a mesma coisa. E agora nós temos uma clara, uma evidência, uma luz de quem realmente foi Jesus Cristo. Não foi um mito, não foi uma invenção, foi o próprio Deus em carne humana. Tudo bem, nós sabíamos isso, mas queríamos pela fé. Nunca tínhamos visto isso. Nós tivemos o privilégio de ver isso manifestado, encarnado, fazendo as mesmas obras. O mesmo Deus que apareceu em Gênesis permitiu ser fotografado. O que ele está fazendo com essa nuvem e com esse pilar de fogo? Algo muito importante. Ele tinha algo a ser feito, a realizar. Veja, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja que coisa interessante, olha essa frase. Pense um pouquinho nela. Ele ora para que a igreja seja um como ele é um. Veja, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pense um pouquinho. Reflita. Veja. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Qual era a glória que Jesus tinha? De ser Deus em carne humana. E essa mesma glória ele está dando à igreja, de que ela seria Deus em carne humana, de que ela seria a palavra feita carne, de que ela seria Ele outra vez. Essa era a glória que ele carregava. Sim, olha as obras. Se vocês não creem pelo que eu estou falando, olha as obras. Sim, veja. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Veja, então a manifestação da palavra feita carne na igreja, para trazer uma compreensão clara de quem é Jesus. Porque Deus manifestou-se em Jesus, para que o mundo conhecesse quem é Deus. Para que o mundo soubesse quem é Deus, quais suas características, qual o seu caráter, qual sua sabedoria, quem Ele é, para que o mundo saiba. Então, nós não tem jeito, não há possibilidade de nós conhecermos esse Deus sem que Ele encarnasse. O que Ele está dizendo é, para que vocês possam saber que Deus encarnou, para que vocês possam entender que Deus estava materializado, Pai, eu oro, para que assim como nós somos um, que eles também sejam, nesse dia eles vão entender que eu estou em ti. Amém. Amém. Veja, Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me tens amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. Deus nos deu a grande revelação para saber que Jesus não é a segunda pessoa, de que Jesus é o próprio Deus, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Eu vou traduzir isso em outras palavras, para que o mundo saiba que Jesus é Deus. Em outras palavras,
para que eles saibam que Jesus não é segunda pessoa, para que saibam que Jesus é o próprio Deus. Esta luz nós alcançamos, de saber que Jesus é Deus. Amém? Porém ele disse, vocês vão saber mais uma coisa. Lá no tempo do fim, na encarnação da palavra, vocês vão saber que vocês também são Deus em carne humana. Vocês também vão saber que vocês são a palavra feita carne. Pode dizer amém para isso? Assim que vocês entenderam que Jesus era Deus, vocês também vão entender que vocês também são a palavra feita carne. Chegar a esse nível de entendimento de que Jesus era Deus, sim, e depois compreender de que você também é a palavra feita carne. Porque o mundo religioso tem uma noção muito errada do que é ser um crente. Oh, ser um crente é ir para a igreja, ser um crente é botar dinheiro na sacolinha, ser um crente é ir para uma denominação. Isso é uma denominação. A verdadeira igreja, ela é o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. Ela é o verbo, e o verbo se fez carne. No princípio era o verbo. Se você crê que você estava na mente de Deus, você pode dizer, no princípio eu era o verbo. No princípio eu estava com Deus. No princípio eu era Deus. E eu me tornei carne outra vez. Amém. Se você puder dizer isso, você captou algo maravilhoso. Porque muita gente tem uma ideia vaga do que é ser um cristão. Oh, como eu sou fraquinho. Oh, como eu sou isso. Oh, como eu sou aquilo. Nunca chegará a ser nada. Enquanto não tiver fé no que Deus disse que você é, no que Deus fez de você, você nunca pode andar em cima das águas. Ou não é verdade? Muito bem. Então estamos prontos para algo maravilhoso. Vamos a Gênesis 15 um pouquinho. Que Deus nos ajude a enxergar a palavra de Deus e olhar a nós mesmos nessa escritura. Amém? Então veja, tudo que Deus foi, derramou em Cristo. Então isso é uma grande coisa. Saber que Jesus é Deus encarnado. Ele é a imagem do Deus que nunca ninguém viu. Ele é a palavra feita carne. Ele é a vida materializada. Ele é a pedra angular. Ele é tudo em todos. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E tudo subsiste por Ele. Sim? Ele é da forma mais primitiva e mais avançada. Todo tipo de vida, todo dom perfeito, tudo é Ele. Não tem como negar isso. Todo esse mundo que você vive, que se move, que tem vida, que respira, ali dentro há uma forma de vida que expressa um atributo na mente de Deus. Porque toda a criação foi feita para a redenção. Então Ele criou uma árvore para a redenção. Sim? Ele criou um animal para a redenção. Ele criou a água para a redenção. Ele criou a semente para a redenção. Tudo isso foi criado para redimir. Haja visto que nós vivemos de substâncias mortas. Tem que haver um sacrifício de uma vida para que a gente sobreviva. Você vai se alimentar hoje de meio-dia de um boi que morreu, de um arroz que morreu, de um alface que morreu, de um tomate que morreu, para que você tenha vida. Sim? Sempre tem que haver sacrifício para que haja vida. Sempre. Essa é a verdade da palavra. Sim? Tudo isso fora da criação foi feito para a redenção. Por isso ele é representado em toda a Bíblia. Por isso ele teve que tomar animais, tomar árvores, tomar estrelas, tomar água, para representar o grande plano da redenção. Amém? No princípio, sim, lá na mente dele, difícil da gente calcular, antes da fundação do mundo, quando ele pensou em criar a terra, ele pensou em fazer tudo para a redenção. Amém. Teria que ter muito tempo para explicar tudo isso, mas é a verdade. Agora veja, Deus, ele tinha um pacto, e esse pacto, isso é uma das coisas mais extraordinárias. Tem tanta coisa linda, né? Mas Deus é um Deus de pactos. Deus é um Deus de contratos. Deus é um Deus de aliança. Quando você acredita nisso, você terá fé para andar com segurança, com confiança, de não ter medo de nada, de saber que tudo que você tem que fazer é avançar, porque Ele tem promessas, Ele empenhou sua própria palavra com a semente real. E você, sendo um filho de Deus, você está incluído na semente real de Abraão, porque a semente real de Abraão é Cristo. Porquanto você estava nele antes da fundação do mundo.
Abraão era um pensamento na mente de Deus. Abraão não era uma pessoa qualquer. Entendeu isso? Entendeu muita coisa. Abraão estava representando Deus na terra. Abraão era Deus na terra. Porque quando a Bíblia fala, não chamou deuses aqueles a quem a palavra veio? Não é verdade? Não era Deus em carne humana, a palavra feita carne? Aonde Deus foi? Ao seu profeta. Deus não pode fazer nada sem mostrar o seu mistério aos seus servos, os profetas. Ele vem para fazer uma investigação. O pecado de Sodoma tinha chegado até os céus, fedia nas narinas de Deus. Aquela vida promíscua, sexo pervertido, homossexualismo, mulheres lésbicas, homens pervertidos, aquilo tudo cheirava mal no nariz de Deus. E ele desceu para fazer uma investigação. Anjos. O que são anjos? O que é disso que os voadores desmembrando? Anjos. Anjos de luz investigando. Ele desce em Sodoma, mas ele não podia lá em Sodoma sem vir ao seu profeta. Não posso esconder nada de ti, tu és um profeta. Esse princípio não foi criado ali no tempo de Moisés, sempre houve esse princípio. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu mistério aos seus servos, os profetas. Ele disse, eu não posso esconder nada de ti. Amém? Por isso Abraão foi chamado o amigo de Deus. Jesus disse, eu não vos chamo mais servos, mas de amigos. Amém? Ele vem a semente eleita e abre sua palavra. Por isso Jesus não pôde operar seu ministério sem primeiro vir na água onde estava um profeta. Essa é a Bíblia. Pode dizer amém para isso? Por isso o Espírito Santo não pôde fazer nada nessa era sem chegar ao seu profeta que estava na água também. Amém. Essa é a profecia. Oh Deus, a mesma escritura. Lá estava ele batizando 500 pessoas e a luz veio. Sim, o Espírito Santo, o sol da justiça que tinha nascido, já tinha saído fora do véu, já podia ser fotografado, por 2000 anos não pôde ser visto, mas agora terminou a intercessão, ele tem que aparecer em cena para reclamar a semente eleita, sim, e ele pode ser visto agora. Oh Pai, que mensagem extraordinária, ela é mais do que nós pensamos. Amém. Por isso pregou o profeta, obras é fé expressada. Quando estão aqueles pensamentos que estavam na mente de Deus se materializam, aquela obra está revelando algo na mente de Deus. Porque ele não revela nada sem que aquilo seja cumprido. Por isso ele pregou em Tiago capítulo 2, mostre-me a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras mostro a fé que eu tenho. Não é ficar dando comida para pobre e roupinha para gente nua, não. Só para vocês terem uma ideia. Quando o profeta estava lá dentro da água, batizando pessoas, ele estava fazendo uma obra. Que era batizar pessoas. E quando essa luz aparece lá na água, aquela obra, aquela aparição, estava expressando um pensamento, uma revelação, algo na mente de Deus que tinha que ser mostrado. Porque o que é a igreja? Era a expressão do que estava na mente de Deus. Por isso Jesus disse, vamos ler a Bíblia. Desde o dia que eu nasci, antes de eu nascer, as profecias, vamos lê-las, se não fala de mim. Não fala que eu tinha que nascer de uma virgem? Quem foi minha mãe? Não fala que eu sou o pão de Deus? Onde é que eu nasci? Belém. Não fala que eu sou uma ovelha? Não nasci num quarto cor-de-rosa, foi numa manjedoura. Ele começa a abrir a palavra. Sim, porque Belém, por que pequena Belém? Porque Belém é a casa do pão de Deus. Eu não podia nascer em Jerusalém, mas em Belém. Porque foram os pastores os primeiros a me ver. Porque ovelhas, é pastor que dá assistência, não é teólogo. E ele começa a abrir a palavra e vai mostrando o que fala dele. Ele não fala Jesus, mas eu sou o cordeiro, eu sou o sacerdote, eu sou o pão, eu sou o altar do incenso, eu sou Malaquias, eu sou Jeremias, eu sou Elias. Amém. Eu sou Oséias. Não são vocês uma mulher adúltera? Não fui eu atrás de você para te trazer de volta? Eu sou Oséias.
Ele começou a abrir a palavra. Sim, não sou eu Boaz, não sou eu o dono da lavoura, não foi o tempo da cega que Rude e Noemi chegou. Amém. Ele começa a abrir a palavra, começa a mostrar, olha, sou eu, aqui estou eu. Sim, quem é Davi? Não foi o rei ungido? De onde ele veio? De um curral. Não nasci eu num curral. Não sou eu o rei dos reis, senhor dos senhores. Amém. Não foi Davi rejeitado? Eu não fui um rei rejeitado. Não fui no Monte das Oliveiras, olhei para baixo. O mesmo que Davi fez. É dessa forma que ele trabalhava, meu Deus. Não é maravilhoso? Você já imaginou um culto de 6 horas? Ele vindo até Malaquias, eu estava aqui, Sofonias, Ageu, Abacuque, Miqueias, e foi mostrando. E por 6 horas o coração estava aquecido, havia algo, eles não entendiam por quê. E ele entra na casa. Senhor, não se vai, está tarde, dorme aqui em casa, está escuro lá fora. E ele fazia de conta que não queria entrar, sabe como é que é, né? Tem que ser convidado. Com vontade de entrar, né? Mas se você não chama, ele não vem. Você tem que convidá-lo, chama Jesus e ele vem à cena. Oh Pai! Amém! Ele passa por você, mas você tem que chamar o Senhor, vem na minha casa, vem comer lá em casa, Senhor. Amém! Glória a Jesus Cristo, sim. E ele queria entrar, você sabe, e ele se põe na mesa. Na tradição judaica, não é o convidado que parte o pão, é o pai de família, ele toma o lugar dele. Sim, amém. Isso é extraordinário. Ele pega o pão, sim, amém, o partiu e o abençoou e deu para ele comer. Oh Pai, você vem na igreja, ele parte o pão, abençoa e dá para você comer, porque esse é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Pai, que maravilha! Como é extraordinário! Vira um culto e você vê que Deus cuidou de você. Oh Pai, aquela palavra que eu não entendia, eu estava tão fraco e debilitado. E o pastor abre a palavra, pega um pedaço, abençoa, e eu comi e fui para casa abençoado. Oh Deus, amém. Sabe qual é a figura que eu gosto, que eu amo a figura? É a figura de um passarinho com a boca bem aberta no ninho. Ele disse, abre a tua boca, mas abre bem grande. Abre a... E eu vou enchê-la, amém? Quem abre mais a boca e grita mais, vai ser mais abençoado. Isso parece engraçado, mas é a verdade. Abre bem. Vai na internet e vê lá um ninho de passarinho para você. Precisa ver chupim. Você vê até a tripa dele. Então veja, Deus é um Deus de pactos, e Ele cumpre seus pactos, e esse pacto sempre precisa ser confirmado. E Deus sempre dá um sinal aos seus filhos para confirmar seus pactos com a semente real. E isso é tremendo, é uma coisa que eu descobri isso na mensagem. Jeová Jiré, estudando essa mensagem, ele fala sobre isso, né? Deus nunca faz algo sem primeiro dar ao seu povo um sinal e um aviso. Ele sempre cumpre esse pacto, né? E um sinal genuíno é seguido por uma voz, e a voz sempre é uma voz bíblica. Então todos os sinais que Deus dá são para confirmar algo, e atrás desse sinal há uma voz para comunicar algo, né? Por isso cremos nesses sinais que temos. Nós não inventamos eles, por trás desses sinais tem vozes, né? A voz do sinal. Por isso disse Deus a Abraão, se o povo não crer na voz do primeiro sinal, crerão na voz do segundo sinal. Por isso que Janes e Jambres não tinham vozes, só tinham sinais. Não havia mensagem por trás. Os falsos apóstolos têm os sinais, mas eles não têm a voz, não há mensagem por trás. Não há nada que eles têm para mostrar ao povo como sendo algo do plano da redenção. São imitadores, são personificadores, né? Eles imitam, né? Por isso que a primeira etapa foi imitada, a segunda foi imitada, mas a terceira não seria imitada. Não tem como. Eu espero que eu traga um pouquinho de luz sobre isso nessa manhã também.
Essa terceira etapa não tem como ser imitada, não existe possibilidade, porque a terceira etapa é a totalidade da palavra feita carne, e nenhum de nós, não importa em qual nação esteja, poderá se encaixar em Malaquias 4. Ninguém se encaixará em Apocalipse 10, 7. Ninguém se encaixará em São João 14, verso 12 até o 20 lá, as mesmas obras. Ninguém carregará o sinal do Messias, ninguém irá no monte do pôr do sol, a ninguém a constelação aparecerá mais para dar o livro da redenção. Não tem como ser imitado. Esse é o único ministério que se encaixou perfeitamente no outro pedaço, que é Jesus Cristo. Não tem como. A nós cabe crer. Senhor, o que temos que fazer para fazer as obras de Deus? Somente creia naquele que Ele enviou. Então tudo que Abraão tinha que fazer era alimentar-se. Isso é um segredo. Eu espero que eu consiga pregar isso de maneira tão clara, que Deus me dê graça para isso, até que todos possam entender que quando Deus veio a Abraão, na figura do El Shaddai, ali estava o mistério de nossa redenção. Abraão é semente real, e Deus estava mostrando a ele qual o segredo para ser transformado. Deus veio a ele materializado, não era uma visão. Deus falou com voz humana, Deus estava em carne humana, e Deus disse: mama em mim. O que era mamar em mim? Era comer, entre aspas, da mensagem feita carne. Por isso Jesus disse: quem não comer minha carne e meu sangue não tem parte comigo. Então estar seguindo a palavra hoje é entender aonde é que ela está manifestada e alimentar-se desse ministério feito carne. Porque tudo que Deus está fazendo conosco é mostrar para nós quais escrituras se cumpriram nesse ministério. E quando você capta esse mistério, aquela palavra feita carne, fala: então entendi. Porque o grande privilégio não é saber o que ele fez ontem, nem o que fará no futuro, o que ele está fazendo agora. Então essa é a única fonte onde eu tenho que mamar. Veja, por 2000 anos a igreja viveu de fé no que foi. Nunca tivera o privilégio de ver a palavra manifestada. A nossa era, a era da noiva, é a única que tem esse privilégio, porque essa manifestação foi a profecia para o tempo do fim e está por toda a Bíblia. Gênesis 15 um pouquinho. Então Deus tem uma forma de animar seus filhos, de motivá-los, de encorajá-los, de dar a eles uma segurança de que eles estão no caminho certo, de que são a semente real e que Deus está com eles. Quem de nós não quer ter uma confirmação de que seu nome está no livro da vida? Quem de nós não quer ter a certeza de que você é uma semente real? Quem de nós não quer perder o medo de que talvez fique fora do arrebatamento? Quem de nós não quer saber que não é uma virgem nessa, que é uma virgem prudente? Então Deus vem a semente eleita e dá uma confirmação. Ele não faz isso com a virgem nécia, não faz isso com o mundo religioso. Haja visto que a virgem nécia, por não ter luz da mensagem, não tinha azeite, e por não ter azeite ficou para grande tribulação. E se você ver lá, ela não viu a manifestação do sétimo selo. Foi pregado, ela leu, e nunca seus olhos foram abertos. Ela sempre olhava com aquele olhar de cachorro em dia de mudança, que não sabe para onde está indo. Onde eu estou indo? Aquela cara assim que você percebe que não está entendendo. Ele disse para a virgem Nécia: vocês não sabem. Não para a virgem prudente, para a Nécia que veio bater na porta, chegou atrasada. Vocês não sabem o dia e a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar. Ora, a manifestação do Filho do Homem é o que a terra inteira esperava. Romanos 8, por que a manifestação do Filho do Homem? Porque teria que ver um parente nosso que tomasse o livro da redenção. Um parente que provou que de fato estava na linhagem, porque Adão perdeu o título
Se nenhum parente recuperar o título, o diabo reinaria sobre a terra indeterminadamente. Porque teria que haver um parente do homem que tomasse o livro e descesse à terra para parar Satanás. Parar com a iniquidade, parar com o pecado. E dizer, solta, a terra é nossa. Então aparece um homem aqui, agora no tempo do fim. Porque Jesus Cristo, tem que entender isso, o título sempre esteve na mão dele. Ele é Deus. E ele não recuperou para ele recuperou para filhos dos homens. Então ele teve que descer com o título na mão e entregar a um parente nosso. Porque se não entender isso, vai estar navegando na maionese. Para que essa foto aqui na igreja? O que quer dizer isso aqui? Qual é a voz por trás do sinal? Por que essa bagunça toda? Ele desce do céu com um livro na mão, que era um título de propriedade que o Adão tinha perdido. Ele tinha que devolver isso a um parente nosso. E Deus escolhe o 7º anjo, ponto. Não tem que discutir mais, meu Deus, só creia. Amém? Correto isso? Porque no ano do jubileu, o juiz se colocava na porta com a cabeça branca, ele tinha na mão o título de posse, que o herdeiro perdeu por causa de dívidas, por causa de alguma coisa, sim, foi perdido, mas no ano 50 a dívida era apagada, e o juiz vinha para a porta com o título na mão. Seu João, pois não. Seu Boni, pois não. Seu Onésio, pois não. Seu Valmir, pois não. Para chamar o dono, dizer, olha, a dívida está paga. Volta para casa, volta para sua pátria, a terra é sua. Oh Deus, por 6.000 anos, 6.000 anos, esperávamos. Por isso fala a Bíblia, o tempo não será mais. Por quê? Chegou o dia de receber de volta. Nós sabemos que é a hora da redenção. É hora de voltar para casa. O título já desceu. O diabo está esperneando. Sabe qual é a razão pela qual o diabo quer achar água em Marte? Raciocina um pouquinho. O diabo sabe que o tempo dele aqui acabou. Ele vai ter que achar outra vizinhança. Ele vai ter que achar outra casa. Porque essa terra voltará à mão do dono original. Acabou o tempo de gemer. Acabou o tempo de gemer. Ele aparece em cena com o título na mão. Meu Deus, a mensagem é mais do que as pessoas pensam. Não é um homem com uma cadernetinha indo para o mato caçar. O que eu vou pregar semana que vem? Ele está revelando mistérios, leis, cumprindo um propósito, dar sentido. Amém? Glória a Jesus Cristo. Isso é tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo. Olha, em outras palavras, William Branham é uma semente real de Abraão. O nome dele foi o mesmo, o H-A-M é o mesmo. Deus veio a um filho de Abraão para confirmar o pacto com essa semente real de Abraão. E quando você toma o livro da mão do anjo, o anjo diz, você também é o herdeiro, porque ele está distribuindo papéis, distribuindo títulos. Sim, amém. Porque 2.000 anos ele intercedeu e sai de lá agora para reclamar. Isso é simples. Amém. Meu Deus, só Deus, né? Vamos a Gênesis 15 um pouquinho. Mais do que isso não dá, né, Boni? Eu mastiguei, agora abre o bico aí. Demorou muito tempo. Agora veja Gênesis 15, tá? Aqui está uma profecia
para os dias de hoje. Somente um profeta, não tem como. Nós podíamos ler 1000 anos, nunca íamos entender. Mas Deus vem a um profeta, abre-lhe o entendimento, ele capta a visão e mostra em Gênesis 15 os dias de hoje. Em forma de todo um símbolo, tá? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão. Veja que aqui ainda o nome dele não estava mudado. E Deus não podia aparecer a ele sem mudar seu nome. E como Deus também não podia aparecer em carne hoje sem mudar o nome da semente real. Isso é coisa extraordinária. Por isso que tinha que ter 7 letras, não 6. Já havia um homem no campo chamado Billy Graham com 6 letras. E ele também tem um HAM, só que ele tem 6 letras. Isso é muito importante. Por isso que Deus, antes de aparecer em carne humana, tinha que mudar o nome dele, para que tivesse os números certos, porque cada letra tem um número na numerologia hebraica, porque Deus trabalha com certos números, 1, 3, 5, 7, 12, 40, 70, aí vai, né? Então Deus tinha que botar lá uma terminação, e Deus lhe bota um H no nome dele, sim, HAM. E quando Deus faz isso, Ele põe 7 letras, porque as 7 letras eram uma revelação de que na 7ª era, no 7º selo, haveria essa abertura da palavra para entender o que é esse pacto, né? Porque o H, ele é pronunciado no hebraico com um som que sai da garganta, quase como um sopro. Foi Deus soprando sobre Adão, Deus soprando sobre os apóstolos, e Deus soprando o seu espírito sobre Abraão, dando parte dele mesmo para Abraão, sim, dando parte dele mesmo a William Branham. Por isso lá vai Charles Branham, um homem simples e comum, sem nenhuma tradição, sem nenhum entendimento, chega no cartório e fala: olha, bota o nome desse rapaz, bota um H aí que está faltando. Sim, porque Deus tinha um projeto com esse homem, aparecer-lhe em carne humana. Ah, mas o nome não tem importância. Não tem? Por que mudou o nome de Saulo para Paulo? Por que mudou o nome de Cefas para Pedro? Por que mudou o nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara? Por que mudou o nome de Osés para Josué? Isso não tem nada a ver. De Jacó para Israel. Veja, porque o nome da pessoa tem influência e o nome de sua missão. Por isso que a Igreja Católica copiou isso. E cada Papa, quando escolhe um nome, está determinando qual sua missão. O nome do Papa não é, mas eu acho bonito o Felisbino. Não é assim. Ele sabe qual é a missão, escolhe o nome do seu pontificado para definir sua missão. Isso é uma fumacinha branca. Escolheu o nome. Então veja, vamos lá. Dizendo: não temas. Toda vez que Deus fala não temas, é porque vem uma aprovação. Ele está te avisando: olha, tranquilo, estou aqui junto, não se espanta, vai dar tudo certo. Não temas, Gênesis 15. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Isso é algo extraordinário. O Deus que quebrou as rodas dos carros de Faraó, o Deus que se botou na retaguarda de Israel, esse Deus é teu escudo. Esse Deus é teu fiador. Esse Deus é teu guardador. Bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Amém. Ele é a sombra à tua direita. Amém. Glória a Deus. O teu grandíssimo galardão. Tudo que eu quero na vida é que Deus seja a minha porção. Mais nada. Eu não preciso de terra, não preciso de nada mais. Eu quero que Ele seja a minha porção. Porque se eu tiver Ele, tenho vida eterna. Se eu tiver Ele, possuo todas as coisas. Se eu tiver Ele, estarei na eternidade. Se eu tiver Ele, serei como Ele. Amém. Isso é algo grande, grande demais. Sim, Abraão, a semente real, Abraão, a semente eleita. Veja, então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Em outras palavras, Senhor, eu preciso de uma confirmação. Eu preciso de uma confirmação. O Senhor veio lá atrás, em Gênesis 12, falou que eu ia ser
tem uma semente, mas cadê a semente? Me dá uma confirmação de que você realmente vou ter um filho. Deus é um Deus de pacto e Deus confirma seus pactos. É como um homem, no sentido bem mais genérico, né? Ele dá sua palavra a uma moça, de ser fiel a ela, para o resto de sua vida. Ela pede, qual sinal? Eu te dou uma aliança. Ele fica noivo com ela. Aquele é o sinal de que ele vai tomá-la e cumprir a promessa. Amém? Maravilhoso? Deus faz isso com a igreja, sim? Então Abraão disse, Senhor, está tudo bem, eu sei que o Senhor pode fazer, mas me dá um sinal, como é que eu vou saber? Veja, Deus não rejeita. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Ora, se você captar isso, é muito profundo. Abraão, ele era um pensamento na mente de Deus. Abraão não é um produto do acaso. Eu vou escolher aquele homem lá, sabe, dá uma olhadinha lá em Babilônia, vê se você acha alguém que seja do agrado. Não, Abraão era um pensamento na mente de Deus. E Abraão está representando Deus na terra. Abraão está materializando um pensamento que estava na mente de Deus, porque Abraão, como um pai das nações, esse Deus encarnado, pegaria seu filho um dia e levaria no Monte Moriá, como Deus levou seu filho no Calvário. E assim como Isaac carregou a lenha, o Filho de Deus também carregaria a lenha. No Monte Moriá, onde Abraão levou Isaac, no Monte Moriá, Deus levou Jesus Cristo. E Abraão disse, nós vamos adorar e nós vamos voltar, porque Abraão sabia que se ele fosse matá-lo, Deus teria que ressuscitá-lo. Ali estava a prova de que Jesus iria ressuscitar. Amém. Glória a Deus. Eram pensamentos na mente de Deus. Sim, das tuas entranhas sairá o teu herdeiro. Sim, o que Deus está dizendo? Das minhas entranhas sairá o meu herdeiro. Cada um de nós estava dentro de Deus. Pai, eu creio que quando ele disse façamos, éramos nós. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sim? Amém? Lá estava você na criação. Onde você estava, Jó? Eu tenho a resposta. Eu estava na tua mente. E quando eu via Brusque, Blumenau, Joinville, quando eu via o mar, Belo Horizonte, quando eu via as lagoas, eu estava dando glória a Deus. Obrigado, Pai. Esse é o meu lar. Lá eu vou morar, Senhor. Amém. Nós nos alegrávamos. Essa é a Bíblia. Amém. Eu não posso explicar, mas é a verdade. Glória a Deus. E Abraão era uma expressão na mente de Deus. Quantos creem nisso? Se você entender isso, você vai entender que William Branham era um pensamento na mente de Deus, que a gente chama de atributo, e tinha que se materializar. Por isso ninguém vai encaixar com Malaquias 4. Ninguém encaixa com Apocalipse 10:7. Ninguém encaixa com Lucas 17:30, a não ser esse ministério. Não tem como fazer imitação. Não há possibilidade. Não existe como. Veja. Então veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Lembre-se que ele está numa visão. Deus apareceu-lhe numa visão. Talvez fosse na noite anterior. Ele estava lá em seu leito, e Deus vem a ele, não sei como, talvez estava acordado. Sim, mas tudo indica que era uma noite, porque Deus disse, vai lá fora e conta as estrelas. Você não vai contar de dia, tem que ser de noite, olhar para cima. Sim, veja, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Veja, ali estávamos nós. Porque a areia do mar representa a nação natural e as estrelas, o Israel espiritual. Crê você que é verdade? Glória a Jesus Cristo. Por isso ele pode contar as estrelas. Sim? Amém.
deu nome. Se as podes contar, e disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Veja, presta atenção nisso. Por mais falhas e debilidades que tenhamos, Deus não as conta. O que Deus está botando como crédito em cima de você, e imputando como justiça, é o tanto que você crê em sua palavra. Quanto mais você puder crer, mais do poder vai se manifestar. Quanto mais dúvida, mais debilidade. O problema é isso. É que a Bíblia ainda está se misturando com os nossos pensamentos. Não está funcionando. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Amém. Veja, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Então, não foi Abraão que chamou a si mesmo. Foi Deus que tirou ele. Não foi você que chamou, você não veio porque você quis, Deus tirou você. Bem-aventurados os eleitos e chamados. Oh Pai, não foi você que veio a mim, foi eu que te trouxe, porque ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Oh Deus! Amém. Por isso, quando você tiver um amigo seu, um parente, um filho que não sai de lá, não bota a culpa nele. Ele só vai sair se Deus tirar ele. Senhor, tem misericórdia. É minha semente. Ele não pode vir se tu não chamar. Senhor, o Senhor pagou a conta dele. Foi tudo rasgado no Calvário. O Senhor perdoou ele. Senhor, amém. Daí você se levanta e fala, Satanás, agora chega. Eu sou semente real de Abraão. Eu sou possuidor das portas do inimigo. Solta a minha propriedade. Enquanto o diabo não ver que você tem essa fé, ele vai rir de você. Mas o dia que ele vê que você tem essa fé, ele vai ter que soltar. Porque os reis de Sodoma soltaram Ló. Amém. 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 Verso 8. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Veja, ele estava clamando por um sinal, clamando por uma confirmação. Deus faz isso? Faz. Deus consola a semente real? Consola. Senhor, me mostra, como é que eu vou saber? Já estou com 85 anos e nada. Olha para mim, Sara, pobre Sara, já está com 65 anos. Não temos mais nenhum convívio, como será? Mais ou menos isso. Aqui ele estava com 85 anos. Em Gênesis 17 ele está com 90, está com 100 anos, mas aqui ele estava com 85 anos. Como é que um homem com 85 anos pode produzir? Senhor, me dá um sinal. Sim. E disse-lhe, toma uma bezerra de 3 anos. Agora presta atenção. Os animais têm 3 anos, 2 fêmeas e um macho. Toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos. Veja, por que 3? Porque 3 fala da perfeição. Deus é perfeito em 3. Água, sangue e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, dilúvio, sangue e fogo. Tudo tem que ter 3 partes. Você tem 3 partes. Você é corpo, alma e espírito. Tudo tem que ter 3 partes. Uma semente tem a casca, tem a polpa e tem a semente. Tudo tem 3 partes. Porque 3 é a perfeição. Então Deus estava trazendo, primeiro, redenção. Veja, e depois 2 pombinhos. Uma rola e um pombinho, é da mesma família. Mas as pombas ele não partiu no meio, partiu somente os animais. Agora preste atenção. Deus está fazendo uma representação. Deus está fazendo um contrato, um pacto, porque Deus é um Deus de pactos. Por que tomamos a ceia? A ceia é um pacto. A Santa Ceia é um pacto. É uma aliança entre nós e Ele. Está nos lembrando, olha, eu te fiz uma promessa, nunca esqueça, porque eu não esqueço. E Deus está constantemente nos lembrando do pacto que Ele fez conosco. Ele empenhou sua palavra e empenhou seu sangue. Agora preste bem atenção, uma coisa muito misteriosa. Nós aqui no Brasil, a gente vai fazer uma compra de qualquer tipo de propriedade, então a gente põe aquilo num contrato.
Aí as partes assinam, e vamos no juiz, com as testemunhas, e firmamos no cartório a compra da propriedade ou do carro, assim por diante. Essa é a forma que é aqui no Brasil. Sim, um aperto de mão, assina aqui, cada um fica com uma cópia do contrato, o original fica no cartório e aquilo está feito, né? Se quebrar a pena, tem que haver um fiador, ou a pessoa perde o bem e assim por diante. Então, lá na antiguidade, nesse tempo aqui da Bíblia, quando se fazia um acordo entre as duas partes, ele pegava uns animais, um cordeiro, uma cabra, um bezerro, matavam o animal, dividiam no meio, e aquilo era um pacto de sangue, dizendo: se eu quebrar, você tem o direito de tirar minha vida, como desse animal. E aquilo era um pacto, e aquilo não era brincadeira, eles estavam falando sério. Aí pegavam uma pele de ovelha, ou um pergaminho, e escreviam esse contrato: senhor Onésio, nascido no ano tal, mora na rua tal, vendeu uma propriedade para o seu Antonino Boni, e botava aquilo tudo no papel, a metragem, o preço, o valor tal, e aquilo tudo era colocado numa pele, e depois de tudo lavrado, assinado, pingava sangue ali, depois eles pegavam aquele pedaço de pergaminho ou a pele e rasgavam em duas partes. É impossível falsificar isso, não tem como. Porque às vezes fica um A para cá, um J para lá, o pingo para cá, o C cedilha para lá, não tem jeito de imitar isso. E cada um pegava um pedaço do documento e levava embora. E quando chegava a hora de prestação de contas, eles juntavam os documentos, vamos ver se realmente o seu pai era o dono aqui, seu Antônio. Aí firmavam perante os juízes, faziam um exame, de fato, é o documento original. Não tem como ser imitado isso. Hoje um contrato é facilmente imitado. Lá no computador, copia ele, e tem uns camaradas que são espertos, coloca o documento original em cima de um vidro, põe uma luz debaixo, e pega uma caneta e imita uma assinatura com toda a facilidade. E falsificam contratos de maneira absurda, mudam a lei, fazem tudo o que querem, mas esse ali não tinha jeito. Então Deus vai fazer um pacto com a semente real de Abraão que não tem como imitar. Por isso que a terceira etapa não tem imitação. Foi um pacto feito entre Deus e a semente real, e não tem como aparecer um imitador, não tem jeito, porque esse pacto foi feito com Abraão e a semente real, confirmando a herança. Olha o que é a Bíblia. E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. Então ele pegou cabeça com cabeça, nariz com nariz, e foi tomando peito, dorso, tudo, até chegar lá embaixo, cada peça, uma na frente da outra, e tinha que se encaixar, quando estava tudo esticado no chão. Pode dizer amém para isso? Uma parte por Deus, uma parte por Abraão. Ao juntar os dois, via-se que era do mesmo animal, não tinha como imitar isso. Sim? E as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, as enxotava. Veja o verso 12. E pondo-se o sol, veja, lá no entardecer, quando a luz foi embora, quando começou a escurecer, lá no fundo, lá no final, veja, por isso você vai entender por que haverá luz no entardecer. Porque Deus não desceu para confirmar o pacto na hora que ele matou o animal. Deus esperou que o sol fosse embora. Lá no tempo do fim, era quando o animal era morto no entardecer. Jesus morre no entardecer, haveria luz no entardecer. Vai captando isso. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Veja, lá no final da era, quando apagou as luzes, todos dormíamos um profundo sono no meio do sistema religioso. Mas também representa o fim da vida do homem. O sono aqui
também representa o tempo de quando nós vamos dormir no Senhor. O final da jornada. Quantos podem dizer amém? Então, no final da jornada, lá no tempo do pôr do sol, porque o pôr do sol fala do fim da jornada. O cabelo fica branco, vai caindo, os dentes caem, a pele fica flácida. O que é isso? É o final da jornada. Logo vem o sono. Olha a Bíblia, toma o quadro, como Deus está escrevendo um mistério de uma forma tremenda. Veja. E eis que um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Veja, Deus está abrindo o seu cérebro, dando ali uma visão do futuro, fazendo ele ver a realidade da profecia. Abraão, você contou as estrelas, não contou? Não, não consegui. Pois é, vai ser tanta gente. Eles vão descer para o Egito, ficarão lá 400 anos. E quando saírem de lá, não sairão pobres, sairão ricos, porque eles são herdeiros, eles são possuidores, a tua semente. Foi verdade? Por isso Faraó entregou ouro e prata e coisas para os judeus, porque a profecia dizia, deu até a data, o tempo será 400 anos. Por isso José disse, olha, eu conheço a profecia, meu pai me contou. Jacó era o pai de José. Jacó habitou em tendas com Isaac e Abraão, e eles não tinham uma igreja, eles não tinham uma Bíblia. O que faziam? Sentavam de noite depois da janta ao redor de uma fogueira, e o patriarca então tinha toda a sua família ao redor, cantavam os hinos, faziam as orações, e ele contava as histórias. O anjo veio a mim, estando eu num sonho. Ele me fez uma promessa, ele apareceu para mim e me contou a história. Sim? E aquilo era passado de geração em geração. Coisa tremenda, amém? E José disse, olha, eu sou um profeta, eu tive visões, vocês sabem que eu tive visões, vocês sabem que eu vi o futuro, vocês sabem que eu vi vocês se curvarem para mim. Quantos de vocês podem dizer amém? Amém. Não, para a congregação dele, né? Você pode dizer amém? A congregação dos irmãos. Você sabe que eu sou um profeta, sim? Olha, vai chegar o tempo que nós sairemos do Egito, pega o meu sarcófago e leva junto. Amém? Porque ele sabia onde seria a terra da promessa. Oh Pai, isso é extraordinário, amados. Amém. Então veja, mas também eu julgarei a gente, a qual servirão e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Irmão, isso aqui é algo também que a gente tem que prestar atenção. Num desses dias, a última gota cairá no copo de Brusque, a última gota cairá no copo de Blumenau, a última gota cairá no copo dessa terra, porque isso tudo tem que transbordar até o ponto de Deus não suportar mais. Ele já fez uma demonstração disso, depois que rejeitaram o Filho do Homem, ele aparece naquele monte do pôr do sol, afunda o Alasca, e a partir de então é terremoto em cima de terremoto, julgamento em cima de julgamento, e para provar sua ira, ele desencadeia, ele deflagra a sua ira, deixando homens e mulheres, e os abandona, e disse, agora desonrem seus corpos. O que vemos aí não é modernidade, é um povo debaixo da mão de Deus. Deus disse, desonra seus corpos. Sai pela rua, da maneira que vocês quiserem, porque Deus os abandonou. Porque eles são como uma vela que foi apagando, apagando, foram se desvanecendo. Quanto mais fala, pior fica. Quanto mais abre a boca, mais ignorantes. Vão se desvanecendo e desvanecendo. E tudo que você vê não passa de material para a grande tribulação. Nada mais do que isso, porque Deus já tirou seus eleitos. Sai dela, povo meu. Nós já estamos marchando para a eternidade. Tua família não te entende mais, teus amigos não sabem mais onde é que você está, você desapareceu, sim? Veja o verso 17, isso seria o que?
posto o sol. Capta isso. Isso aqui é uma profecia. Posto o sol, não no nascer do sol, lá no pôr do sol. Veja, lembra de Jesus quando ele entra na casa, quando o sol se pôs? Quando o cordeiro era morto no pôr do sol. Isso tudo é uma profecia. Por isso que a Bíblia toda está escrita em mistérios. E se não é um profeta, ninguém consegue abrir isso. Quando fala, abriu-se-lhes o entendimento. Há anos que Deus vem lutando conosco, para nos fazer entender quem é o William Branham. Ele vem lutando conosco, de fé em fé, nos tirou o medo. Nós não cremos que Ele é Jesus Cristo. Ele não é o Messias, esse é o Messias. Esse é Jesus Cristo. Amém? Mas esse aqui é um pedaço do contrato. O outro pedaço está lá na 7ª dimensão. O corpo físico de Jesus está lá em cima, não se engane. O profeta foi na 6ª dimensão e queria ver Jesus. O anjo falou, não, ele está mais em cima. Quanto pode dizer amém? Mas Deus fez um pacto com a semente real de Abraão. Um pedaço botou lá em cima, o outro pedaço trouxe para baixo. Oh Pai! Isso dá uma segurança para essa mensagem. Tremendo, amém? Por que Deus rasga em dois? Porque Ele fez um pacto aqui. Ele pegou o sacrifício, Jesus, o sacrifício, amém? E divide ele. Um pedaço pôs no trono de Deus, outro pedaço manda para baixo. Quase pode dizer amém para isso? Mas espera, tem algo extraordinário aqui. Algo fantástico. Isso seria o que posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumo. O que é um forno de fumo? Quando botam fogo no forno, sai fumaça pela chaminé. Essa fumaça, essa nuvem, esse forno, sim? E uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Senhor, qual o sinal? Qual o sinal o Senhor vai me dar? Divide no meio o sacrifício. E Abraão estava lá, atônito, mas a escuridão caiu. Aí ele aparece, não em forma de um homem, mas em forma de um pilar de fogo, em forma de uma nuvem, e passa bem no meio. E ele confirma com a semente real que ele seria herdeiro. Com esse sobrenatural, confirmando o pacto. Mas pode dizer amém? Amém. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto. Olha o pacto, olha a confirmação. Ele traz um sinal e confirma, sim? Mas isso aqui é extraordinário, irmão. Isso aqui é uma garantia de que ele era possuidor de todas as coisas. Ele tinha garantia de que um de suas entranhas seria seu herdeiro. Amém. Se você crê que Abraão é um tipo perfeito do grande El Shaddai, veja, a tua semente tenho dado esta terra. Quem é essa semente? Cristo. Jesus é a semente real. Crê que é verdade? Crê que ele é filho de Davi? Que ele é filho de Abraão? Que ele é herdeiro? Desde o rio Egito até o grande Eufrates. Veja, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amoneu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Todos esses você vai expulsar. E você vai pisar a cabeça de reis, e todo lugar que a planta dos teus pés pisar, eu tenho te dado. E você possuirá as portas do inimigo. Por isso que Josué e Caleb, que era só o que sobrou, porque o resto era medroso, covarde e mau caráter. Mas a semente real de Abraão, que era Josué e Caleb, não, temos uma promessa. Deus veio a nosso pai Abraão e eu sou semente dele. Amém? E eu sou possuidor de todas essas terras. Amém? Crê você que é verdade? William Branham já foi embora. Quem ficou? Você que é o possuidor de todas as coisas. Abraão já tinha ido, Moisés já tinha ido. Mas quem ficou? Josué e Caleb. Josué, você tem sangue? Tem. Você também tem. Então é nossa. Amém? Não importa quanto gigante, quanta incredulidade. Eles eram mais do que vencedores.
O que falta é você crer qual é a sua linhagem, de onde você veio, quem é seu pai, quem você é. Deixa o diabo amedrontar quem ele puder, mas não Josué e Caleb. Amém. Agora eu posso entrar aqui na mensagem Jeová Jiré. Veja, isso não é interpretação minha, não fui eu que inventei isso. Eu jamais teria coragem de dizer que isso é desse jeito. Veja, ali teria, isso foi a profecia de que Deus um dia se tornaria carne. Um pedaço foi o sacrifício do Calvário, o outro pedaço foi a encarnação de Jesus Cristo em seu corpo, que é a igreja. E ele teria aqui no tempo do fim uma semente real. Essa semente real é Cristo. Essa semente real é esse aqui, ó, que entrou para dentro desse. Esse é o possuidor de todas as coisas, porque não há homem que cure. Ele é o curador, ele é o conquistador, ele é o criador, ele dentro desse, amém? Porque qual foi o título que Adão perdeu? O que ele perdeu foi Deus. E qual é o título? Deus voltando de novo para dentro da igreja. Por isso ele disse, Jesus te dá a vida. Crê você que quem fala contigo é Jesus? A voz era dele, mas os pensamentos eram de outro lá em cima. Porque o homem não pode criar e o homem não pode salvar. O homem não pode curar, é verdade? Se você captar isso, captou muita coisa. Sendo você uma semente real, esse aqui tem que estar aqui dentro, porque esse é o livro. Esse é o documento. Esse é o possuidor dos céus e da terra. Quando esse está aqui, é quando esse pode executar sua palavra. Porque o homem é sempre o agente de Deus. Tudo que Deus foi, derramou em Cristo. E tudo que Cristo foi, simples. Amém. Amém. Então, como é que Deus confirmou com a semente real? Veja, ele trouxe o ministério, que era a outra metade, que se encaixou na metade original. Quantos podem entender? Entendeu? O contrato é um pacto, o contrato é um documento. Amém. Um pedaço é Jesus Cristo, o outro pedaço é o Espírito de Cristo. Então teria que haver aqui na terra um ministério que se encaixasse perfeitamente, do fio do cabelo à sola dos pés. Quando isso chegasse, Deus disse, confirmei. Este é o sinal que eu te dou. E eu vou passar no meio de vocês e confirmar para você que você também é herdeiro, que teu nome está no livro da vida do Cordeiro, que você é uma semente real de Abraão, que você não ficará fora, porque eu confirmarei com você o meu pacto. Vê, não é só uma foto, é Deus confirmando uma promessa. Para quem? Para a semente eleita. Ele não tem nada a ver com Ló, é somente com a semente eleita. Se não creem, problema deles. Mas para nós é a confirmação de que meu nome está no livro da vida do Cordeiro, que eu sou semente real, que eu posso dizer a Satanás, tire as tuas mãos, porque eu sou semente real. Oh Pai, Josué e Caleb disseram, é nosso, vamos marchar, tudo é nosso, amém. Nós podemos dizer amém para isso? Lá vem um homem de 80 anos, com a barba branca, uma vara na mão. Onde você vai? Vou conquistar a porta do meu inimigo. Quem era essa semente? Moisés, amém. Oh Deus, isso tudo está abrindo, irmão, abrindo. O que falta é você endireitar sua mente. No dia que ela souber quem ela é, está chegando lá. Já está esquentando, está ficando quente, está ficando quente, está ficando quente, está chegando, amém. Cada dia mais perto, mais perto, mais perto, está quente, quente. Lembra da brincadeira das crianças? A gente dizia, ó, está ficando quente. O irmão Wesley aí, ó, Wesley de saia. Oh Deus, que coisa, Pai, que coisa, que coisa. Amém. E eu sou tão feliz porque Deus sempre dá um sinal
Nós devemos saber que hoje, na hora em que estamos vivendo, deve haver um sinal na terra nesse tempo. Nós devemos olhar para esse sinal. Deus nunca fez algo sem primeiro dar ao povo um sinal e um aviso. Sim? Amém? Eu queria você lá em Joinville hoje à noite. Para pregar junto comigo. Amém? Para botar fogo naquela seara. Fazer aquilo pegar fogo lá. Amém? Que coisa maravilhosa. Quando a gente pode pregar com essa liberdade, Deus tem que agir. Amém? Agora ele iria confirmar o pacto para Abraão, ou Abrão, sim. E ele disse, tome uma novilha jovem, agora lembre-se, há uma bezerra, e tome uma cabra de 3 anos de idade, cada uma deve ter 3 anos de idade. Observe, aí vai falar sobre a numerologia, eu vou saltar um pouquinho, porque já é 10, quase 11 horas. Aí eu quero saltar um pouco, tá? E então aquilo é tudo desenhado, e aí ele fala desse papel, né, desse pacto, né, quando as pessoas matavam o animal, pegavam a pele e assim por diante. Então aquilo é tudo desenhado ou escrito em pedaço de pergaminho, assim. Então isso é partido em 2, assim. Aí uma banda pega um pedaço de papel, divide em 2. E agora você leva uma metade e eu levo uma metade. E agora você vê, você não pode duplicar aquilo de forma alguma. É aqui que eu entendi por que a terceira etapa não será imitada. Porque não haverá outro ministério de um homem só que se encaixe perfeitamente como encaixou dele. Cada um de nós temos um pedaço, mas ele tinha na integridade. Por isso, isso é tão perfeito, por isso, naquela campanha lá na Europa, que aquele ministro daquela igreja holandesa não acreditava no profeta, achava que o Mamano era um charlatão, lembra? Lembra disso? Aí havia um amigo dele que creu no profeta, e esse amigo tentou convencê-lo. Ele estava orando lá por esse irmão. Olha, Senhor, abre os olhos daquele irmão. Eu sei que o Mamano não é um charlatão. E nisso um anjo vem aí, lembra? E o anjo bota a mão nas costas dele e queima a camisa. Quantos lembram disso? Lembra disso? Aparece no jornal. Anjo apareceu para o ministro e ficou a mancha da mão na camisa. Lembra disso? Disse o profeta, pega aquela mão e bota a minha lá em cima. Deus estava dizendo, a mão dele e a minha se encaixam perfeitamente. Não é maravilhoso? Essa mensagem é mais do que você possa imaginar. Ela é extraordinária, meu Deus. Diga-me onde há alegria maior do que na presença do Senhor. Oh Deus! Só um cego para não ver isso. Amém? Meu Deus, eu me lembrei disso. O Senhor, pega a mão dele, bota lá com a minha. Vê se não encaixa o sacrifício. Bota as 2 metades juntas para você ver. Olha, vou me botar de costas agora. Foi verdade? Essa é outra, é a metade. Amém? Se eu disser qual o seu nome, de onde a senhora vem, a senhora quererá que é ele? Ele está botando as metades. Ele está pegando a Bíblia e encaixando. Ele está encaixando a metade. Aqui é uma senhora, nós nunca nos vemos. Olha, está encaixando a metade. É verdade, senhora? Se eu disser qual o seu nome e qual o seu problema, você quererá que é ele? Ele está encaixando a metade. Hã? Claro, está encaixando a metade. Sim, lá está ele na caverna, chorando, Senhor. Eu não sei como é que eu posso ser do diabo, Senhor, amo tanto o Senhor. Lá vem Melquisedeque. 1,90 m, 90 quilos. Amém. Assim como a Moisés foi dado 2 sinais, a ti serão dados 2 sinais. Oh, Pai. Encaixando as metades, irmão, dá para ficar o dia inteiro aqui e você vai encaixar pedaço com pedaço. É extraordinário, meu Deus. Amém. Lá na Bíblia, tantos anos, tinha que ser um profeta. Por isso eu tenho aprendido, um pedaço está no papel e outro pedaço na vida dele. Se não encaixar os 2, mas irmão, cadê o parágrafo? Pode dar 1000 que não entende. Pode dar 10.000 que não vai entender nunca. Porque aqui é só um pedaço, o outro pedaço está na vida dele. É o ministério das metades.
É o ministério do encaixe. Vai encaixar aí. Amém? Agora vê, você tem que ter certeza de que você é uma semente eleita. Porque Deus passou no nosso meio e mostrou para nós que você é semente real. Vê por que a fé para o rapto está nas mensagens. Desculpem. Veja, agora você leva uma metade, eu levo uma metade, e agora você vê, você não pode duplicar aquilo de forma alguma, especialmente quando aquilo é escrito em uma pele de ovelha. Vê, você não pode duplicar aquilo, de maneira alguma. Este tem de encaixar-se exatamente com aquele para fazê-lo por inteiro. E então, quando nós nos reunimos, e eu estou carregando uma parte, você está carregando a outra parte, e então quando nós nos reunimos e este pacto deve ser feito, veja, e nossos votos devem ser pagos, então meu pedaço de papel deve encaixar-se exatamente com o seu pedaço de papel, e portanto você é aquele que estava comigo no pacto. O que Deus está dizendo para nós? O que Deus está dizendo para nós, quando Ele desceu aqui no tempo do fim, quando Ele veio e encarnou-se em pele humana, Ele está dizendo exatamente isso. Eu estou confirmando o pacto. Eu fiz uma promessa. Ele está dizendo isso. E quando você vê Deus fazendo isso, Ele também diz para ti, você estava comigo. Amém? Eu estava com Ele na cruz, eu fui sepultado com Ele, eu ressuscitei com Ele, eu estava com Ele lá porque eu estava nele. Amém, amados? E você estava nele quando Ele pregava a mensagem. Você estava nele quando Ele dizia, abria esses mistérios. Pois se eu puder ler aqui um pouquinho ainda, meu Deus. Amém. Veja, o que Deus estava mostrando ali, nesse Gênesis 15, que Ele estava fazendo, que o próprio Deus estava vindo para se fazer carne. Ele pegou as metades e está dizendo, a tua metade vai ser igual à minha, e a minha metade igual à tua. Tudo que eu sou, eu derramei em uma metade. Sim? Amém? E tudo que essa metade é, derramei na outra metade. Porque você pode botar as duas juntas, porque são iguais. Pode encaixar, que a mão é a mesma mão. Amém? Aqui está o mesmo Deus. Se eu disser a você, ah, meu Deus, como é lindo isso, Pai. Que coisa, para chegar aqui demorou muitos anos. Não digo eu, mas Ele foi trabalhando conosco. Foi tirando medo, foi tirando medo, foi tirando medo, foi tirando medo. E hoje a gente não se confunde mais. Porque o Messias não é William Branham, o Messias é Cristo. E aquele lá é a semente real, dentro da semente real. Veja, e ele estaria no pacto, e Deus tomou Cristo, o Espírito, Deus Jeová tomou Cristo ali na cruz e o partiu em dois. Ele rasgou a sua alma e a assentou nas alturas, e tomou o corpo e colocou na sepultura, e levantou o corpo na manhã da ressurreição, e enviou o Espírito que estava sobre ele para estar na igreja. Aquela é a mesma confirmação nesses últimos dias. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, com o mesmo pacto teria de estar no povo. Como você vai alcançar isso através de ensinamento escolar? Como você vai alcançar isso de alguma maneira que não seja pela confirmação do vivo, ressurreto Jesus Cristo, que foi levantado dos mortos e está sentado nesta noite à destra da majestade nas alturas, com o mesmo Espírito que estava sobre ele, está sobre a semente real de Abraão nos últimos dias, confirmando e provando que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que eu estou te dizendo não pode ser provado só pela Bíblia. O que eu estou tentando te dizer não pode ser provado só pela literatura. Isso teria que estar em carne humana para ser interpretado. E Deus desce aqui e toma esse corpo, entra para dentro e fala, olha, para que vocês saibam que o Pai me enviou e eu enviei vocês. Assim como Deus estava em mim, eu vou estar em vocês.
E a glória que Deus me deu, eu dou para vocês. Crê você que é verdade? Quantos creem? Por isso que João quis adorá-lo. Ele disse: não. Muito embora eu tenha a mesma glória, muito embora eu estou te abrindo a palavra, mas eu não posso ser adorado. Adora a Deus, porque Ele é o Espírito de profecia. É maravilhoso. Não é grande isso? Por isso que o diabo pegou alguns de nós e fez eles crer que Jesus Cristo era William Branham, que o novo nome de Jesus era William Marion Branham. Isso foi uma confusão que o diabo fez. Ele saiu na frente para confundir a mente de muita gente. Como no tempo de Jesus havia um tal de Bar Jesus, que enganou um monte de gente, mas os eleitos não seriam enganados. Haverá uma noiva que não será enganada. Ela vai estar sem mancha, sem mácula, perfeita em sua presença. Amém? Com o mesmo espírito que... Já li isso aqui, né? Está muito bem. Enquanto nós subimos aqui em Sodoma, em poucos minutos, observe como isto é. Como isso toma lugar ali. Exatamente como a promessa é para o último dia e o que ele faria. Ele estava confirmando aquilo, mostrando que ele partiu o corpo de Jesus ao meio, tomando o espírito, levantou o corpo para a destra do trono de Deus e envia a outra parte, a parte que ele partiu, o Espírito sobre nós, o qual é chamado de Espírito Santo, e a própria vida que estava em Cristo está em você, o que mostra que Ele é o seu Redentor. Ele te adotou perante Deus, e agora nós somos filhos e filhas de Deus com o Espírito de Cristo. Amém. As obras que eu faço, vós as fareis, maiores do que essas vós fareis, pois eu vou para meu Pai. O Espírito que estava nele está em você, vida eterna, e Ele é o doador da vida eterna, e Ele é um Redentor, para trazer de volta aqueles que pereceram na queda, na raça humana, trazê-los de volta para Deus. E o Espírito que estava em Cristo está em você. E se o Espírito do bandido estivesse em mim, eu teria armas. Se o Espírito de um artista estivesse em mim, eu pintaria quadros. Se o Espírito de Cristo está em você, você fará as obras de Cristo. Isto é correto. A vida que estava nele está em você. Transferir a vida de alguma coisa para outra coisa. Se você pudesse pegar a vida de uma abóbora e colocá-la num pé de melancia, ela produziria abóboras. Exatamente. Você toma a vida de uma pessegueira e a coloca num pé de pera, ela produzirá pêssegos, por causa da vida que está na árvore, da evidência dela. Deus fez uma demonstração muito clara no Velho Testamento, de que Ele pegaria a vida de uma árvore e botaria na outra, e vice-versa. Quando Jacó ia morrer, já estava cego, José pede para que o pai abençoe os dois filhos. Ele pega Manassés e põe na mão direita, porque a bênção para o maior vinha pelo braço direito. Por isso que o anjo se colocava à direita do profeta. Por isso Jesus está à destra da majestade. Era a autoridade máxima, a bênção máxima. E a bênção menor vinha sobre o menor. Então ele botou aqui Efraim, aqui ele botou Manassés. Mas ali o Espírito de Deus toma Jacó, o patriarca, e cruza os braços. Em outras palavras, tira a vida desse e põe dentro desse. E põe o que estava dentro desse, dentro do outro. Ou seja, os judeus eram herdeiros. Deus tirou isso desse povo e botou dentro de nós. A igreja era verdadeira. Literalmente foi tirar a vida de uma árvore e botar na outra, e vice-versa. Na cruz ele cruzou os braços. Obrigado, Ivan. Por isso que os judeus serão servos da noiva no milênio, e a senhora eleita sentada no trono com o rei, porque a bênção é transferida. Que privilégio. Se você não sabia quem você é, espero que nessa manhã você mude a sua cabeça e comece a orar como um vitorioso, como um filho de Deus, pisando a cabeça da serpente, com fé no coração, porque tudo é pela fé. Amém. Glória a Deus, né? Deixa eu saltar, porque é muita coisa, tem que... Agora veja, Deus separou, cortou, vê o corpo, a noiva de Cristo tem de voltar a ser exatamente como foi lá no princípio, quando Adão e Eva eram a mesma coisa. Crê nisso? Macho e fêmea os criou e os chamou de Adão.
E ele disse, vai ter que voltar para o princípio. Quando Cristo e a igreja são a mesma coisa e ela é chamada agora de Ele. Quase entenderam? Quase entenderam? Você entendeu? Por isso, primeiro veio 2 fêmeas. Por último, o macho. Igrejas, mas por último, o macho. Havendo Deus, antigamente, falado aos pais pelos profetas, de muitas maneiras, a nós, nesse último dia, falamos pelo Filho. Por naquele macho ali fora, ele vai aparecer em forma de um gentil. Vai falar em voz humana com vocês. Estará em carne humana. E foi chamado de Elohim. Abraão chamou ele de Senhor. Não desce mais atravessado, desce bem redondo agora. Porque nós separamos o de dentro do de fora. Não tem mais. Amém. Crê você que é verdade? Agora veja. Mas nesse caso, para a semente real chamada, predestinada para a vida eterna, a semente real de Abraão, eles creem naquela palavra, e eu não me importo com o que vem ou o que vai, o quanto eles riem, quem dizem isso, aquilo ou aquilo outro. Eles estão ordenados para a vida eterna, e ela vai de volta a isso. Ela e o seu amado, Cristo, são um. A vida, o Espírito que está em Cristo, está na igreja. Esse é o pacto eterno aqui. Entendeu? Incondicional. Agora veja, quando ele fala aqui, não vai dar para ler hoje, mas está na mensagem de Cristo, Mistério de Deus Revelado. Quando ele fala crer na palavra, não é crer na literatura. Porque crer na literatura, todo mundo está crendo. E tem muita gente com a mensagem na mão e está mais longe, na verdade, que o céu da terra. Crer na palavra é crer na palavra manifestada. Nós subimos a um nível de fé de crer que as promessas estavam manifestadas na pessoa de William Branham. Deus em carne humana, amém? Então veja, este pacto é confirmado. Deus tomou o Espírito de Cristo, repartiu no sacrifício no Calvário e tomou aquele Espírito, levantou o corpo e o assentou à mão de Deus em majestade, nas alturas. Isso é tudo no céu, isto é, tudo no céu é controlado por ele, e então o Espírito que estava sobre ele voltou. O mesmo Espírito, não outro Espírito, mas o mesmo Espírito que estava sobre ele para confirmar o pacto para a semente real. E nos últimos dias, nós estamos supostos a ver isso, de acordo com as Escrituras, e antes mesmo que a noiva de Cristo possa ser levada, então antes do arrebatamento, tem que haver um ministério que se encaixe exatamente. E foi o que ele fez. Desceu e encaixou. Provou a semente eleita, que ele é real, que ele não é um mito, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E confirmou para você que você faz parte do pacto. Se houver um aqui, sou eu. Ele confirmou para mim. Ele apareceu no meio da metade. Ele veio no tempo do fim. Porque eu precisava de um sinal. Eu vou te dar o sinal. Vai ser um fogo e uma nuvem. E vai aparecer lá um pedaço que é igual. Ele traz o William Branham. Encaixa aí. De Gênesis Apocalipse. Isso é maravilhoso. Nós não temos que ir lá para frente para coisas que não aconteceram ainda. Se aqui está o real, que causa alegria, que transforma e que dá poder para ser arrebatado. Eu estou tão feliz nesta noite em dizer que esta é a verdade, encaixando e confirmando o pacto. E aí, precisava de mais um tempo, mas não precisa, vocês já entenderam, né? Vamos nos colocar de pé um pouquinho e vamos orar. Vamos fazer uma oração. Eu creio que tudo está certo, tudo está bem. Senhor nosso Deus, que privilégio
é ser uma semente real de Abraão. Que privilégio saber que Deus confirmou o pacto conosco. Nós não temos dúvida, nós não estamos confundidos. Nós olhamos além do véu e vimos o Messias, que é o Espírito Santo, o outro pedaço do papel, o outro encaixe da Escritura. Obrigado, Senhor. E o mesmo que o Senhor fez com ele está fazendo conosco, porque eu posso ver Josué e Caleb dizer: olha, nós somos semente real, nós somos possuidores da terra. Abraão peregrinou aqui, ele pisou nessa terra, ela é nossa. Cada muralha vai cair, cada gigante vai tombar, cada poder das trevas cairá por terra. Senhor Jesus Cristo, Tu tens confirmado conosco esse pacto maravilhoso. Eu abençoo essa igreja com a comunhão do Espírito Santo, com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, com a unidade da fé, com a bênção do Espírito Santo, ó Pai. Que a luz do Teu rosto brilhe em cada coração e não haja ninguém com dificuldades, ninguém com dúvidas, mas todos gozando da verdade. Pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Continue orando, faça sua oração, continue nesse louvor, nessa adoração.